Mas a gente sempre fala que a OAB é a nossa casa e precisa ser um farol para a sociedade. Não, a gente não pode justificar o nosso não dever de casa. Outro, Exatamente. Né? Eu vou dizer, você não faz o seu dever de casa, então eu não vou fazer o meu. Faça o seu dever e seja exemplo, seja inspiração. Não é verdade? E a OAB sempre teve esse papel, né, na sociedade de ser farol, né? Perfeito, exatamente. De anos para cá, assim, talvez até eu, que já vou fazer 20 anos de advocacia, talvez não tenha vivenciado aquela OAB de vanguarda, sabe? Aquela OAB que, por exemplo, assinou o impeachment do Collor. Um alagoano, Marcelo Lavené, que era presidente do Conselho Federal, presidente da OAB Federal, né? Que aquele impeachment, vou até reproduzir uma frase que eu já falei aqui, aquele impeachment é cheio de personagens alagoanos. Collor, que era o presidente, Marcelo Lavené Machado, que era o presidente do Conselho Federal, que assinou o impeachment, né, que protocolou e foi em frente lá, e o Nabor Bulhões, que foi o advogado do Collor. Né? Então teve Alagoas, esses 3 pontos aí de Alagoas, né? Alagoas, inclusive, realmente a gente, apesar de ser um estado tão pequeno, mas muito protagonista, demais. Né? Só a título de exemplo, algo dentro das políticas públicas. Alagoas foi o primeiro estado a ter uma Secretaria da Mulher, sabia? O primeiro do Brasil. E a primeira ministra da Mulher do Brasil foi também alagoana. A secretária da mulher foi a Wanda Menezes, uma mulher negra, incrível. Recomendo muito as pessoas que conheçam a história dela. E a ministra, né, secretária com status de ministra foi a Solange Jurema. Então, perceba o quanto nós somos realmente pioneiras e pioneiros. Nós somos um Estado. E nessa situação da paridade, posso dizer com muita tranquilidade que nós, mulheres advogadas do Estado de Alagoas, fomos pioneiras. E nós inspiramos o Brasil para que tivesse paridade em tantas seccionais pelo nosso Brasil. Participamos do documento nacional e essa não é a nossa única luta, essa não é a nossa última, muito pelo contrário. Foi algo que contagiou tantas pessoas, a gente conseguiu alcançar algo que eu entendo como êxito, que foi a entrada de 2 mulheres, também na lista sextupla, com depoimento e, ao mesmo tempo, compromisso, como nunca se viu, de muitos homens candidatos com as pautas das mulheres. Então, nós entendemos que nós conseguimos, de alguma forma, interferir nesse processo positivamente, levando as nossas questões para o pleito, para a mesa, para o debate. Tu conheceu alguém que fala melhor que ela? Não. Fala mais que ela? Não. Fala mais cadenciado que ela? Maravilhoso. Tu já viu como ela fala? Ela precisa beber vinho. Fala demais, né? Gente, pelo amor de Deus. Ela fala, Luísa, vamos conversar um pouco, senão ela não vai ter tempo de beber nem água. E eu não... Não é só vinho, não. Como é que tu tá de água aí, Anne? Vou beber. Vamos abastecer água aí. Mas foi a partir dessa fortaleza da eleição do 5º que vocês entenderam que havia necessidade de criar a associação? Sim. Entendi. Porque quando nós somos um coletivo, ainda que nós sejamos um coletivo e nós, enquanto cidadãs, enquanto advogadas, tenhamos legitimidade, mas enquanto associação nós temos muito mais. A gente vai expedir nossos ofícios, vamos fazer nossos eventos, vamos participar dos espaços com muito mais organização. Vamos pedir utilidade pública. Vamos errar menos. Por quê? Quando nós não temos os papéis definidos, a gente se trombica, a gente erra, a gente se atrapalha, porque não está definido. A gente foi aprendendo conforme aquela história, está trocando o pneu do carro com o carro andando. A gente foi aprendendo a ser coletivo, andando em coletivo. Mas, enquanto associação, a gente tem papéis definidos, a gente tem as competências bem organizadas. O meu papel de liderança foi algo que foi acontecendo de forma orgânica, porque, como eu disse, essa é a pauta da minha vida. Mas nós temos a oportunidade, enquanto coletivo, enquanto associação, de também estimular a liderança feminina, de trocar muito, porque uma coisa que a gente faz direto é se encontrar. A gente se encontra muito, a gente conversa muito, a gente fala sobre as nossas dores. Eu aprendi, inclusive, que quando a gente conversa com os homens, não é o papo da militância que convence, não. Não são as nossas dores, porque eles não sentem como você bem colocou. O que a gente tem que levar para debater com os homens, isso serve para a gestão pública, isso serve para os processos, é falar de dados, de números, de trazer a questão de maneira objetiva para que compreendam que essa pauta ela é interessante, ela vale a pena, inclusive para os candidatos ao longo do 5º, porque a gente extraiu deles quais são seus compromissos com as mulheres.
entendeu? Então, ele precisava entender que nós somos a maioria do eleitorado, seja nas eleições que estão aí se avizinhando, seja no quinto. Então, olhe para a gente e olhe para as nossas demandas específicas, porque a gente só vai votar em você se você considerar as especificidades da nossa realidade. É interessante essa pauta aí, muito interessante. No quinto a gente caminhou com um candidato, né? E a gente fez questão de construir um caderno próprio para mulheres. Muito bom. Porque assim, cara, a gente tem que ser empático, né? A gente tem que ser sensível, a gente tem que escutar atentamente, a gente tem que olhar para cada um de nós e perguntar qual a nossa dor enquanto advogado, e perguntar para você qual a sua dor enquanto advogada, né? Tipo, eu vou eleger um desembargador, beleza. Mas qual o desembargador que você espera, né? O que é que você espera que ele faça quando estiver lá, né? Eu, homem, é mais geral. E você, mulher, que é mais específica, né? E nós criamos um caderno próprio para mulheres, né? Foi muito bom. Inclusive, você falou na Jó, eu estava lá no dia da eleição do quinto, pedindo voto pro meu candidato, e eu vi a Jó e falei com ela, falei, Jó, dá um voto no meu candidato que nós somos amigos das mulheres, que ela estava com uns adesivos nelas. de umas mulheres, né? Isso. Aí eu falei, porra, dá um voto na gente também, que nós somos amigos das mulheres. Nós estamos com elas, nós apoiamos elas e tal, né? Perfeito. Tanto que a gente, na nossa caminhada, a gente não defendeu o voto único, né? Perfeito. A gente, sempre que fazia visita, a gente falava, ó, vocês vão receber visita de muita gente boa, vocês vão receber visita de mulheres candidatas, é importante também que vocês votem nelas, né? Elas vão Exato. chegar aqui, escolham, né? Coloca a gente na lista de vocês, ou seja, não é vota em mim, é coloca a gente na tua lista, Perfeito. né? Porque vem elas aí também. E como foi bom ver isso, esse caderno com propostas específicas para as mulheres, para nós foi maravilhoso. Tenho certeza que foi critério de decisão para muitas mulheres que entendem a importância dessa pauta e ficamos muito felizes exatamente por esse tipo de postura que quando a gente dialoga com mulheres advogadas que participaram de outros pleitos e dizem, olha, a gente nunca viu essa pauta tão viva, tão forte, o quanto as mulheres estão unidas e fortalecidas Ele e se levando... preocupa muito com isso. Nessa eleição do quinto, por exemplo, eu acompanhei a apuração até o último voto, né? Do primeiro ao Foi último. mesmo. Então, Pô, a não gente, dormiu. Nada, presencialmente lá. Fui sair do apuração mais de meio-dia. Então, a gente acompanhava, tipo, a cédula. Aí tinha mulher, fulano, mulher e o nosso candidato. Só deu certo. A gente conseguiu furar a bolha. A gente conseguiu acolher essa mulherada. Né? A gente Isso. conseguiu entrar em Bluetooth com elas. Perfeito. Né? Porque a gente tinha voto delas, que votavam nas 3 candidatas mulheres e na gente. Nas 3 e na gente, nas 3 e na gente, nas 3 e na gente. Isso. Como voto de criminalista, você conhece. Criminalista e a gente. Criminalista e a gente. Então, a vida é a arte de furar bolhas, né? Isso. E de se misturar.